Porque às vezes a pessoa fala, quero regularizar para tal coisa. Tá, mas se a gente for por esse caminho, ele é melhor, mais rápido, mais barato. E mais antigos, eles compravam os imóveis num aperto de mão. Às vezes achou que a irregularidade era A, foi vendido e descobriu que era B. Quero comprar um imóvel, tá irregular, não preciso dele regularizado para ontem. Cara, você tem uma oportunidade. Tem um monte de possibilidade aí irregular que você deixa pelo simples fato de que você não conhece. Não é porque você não quer enfrentar dor de cabeça. Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Controle Cast, o podcast da Mais Controle sobre gestão de obras, inovação e desafios da construção. Gente, no Brasil, estima-se que cerca de 50% dos imóveis apresentem alguma irregularidade. Isso significa patrimônio parado, negócios travados e até sonhos engavetados. Mas o que para muita gente pode parecer um problema sem saída, para quem conhece o caminho, pode ser uma oportunidade enorme. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como transformar esses imóveis irregulares em ativos estratégicos. Eu sou Laila Machado. Para esse bate-papo hoje está aqui comigo a Laura Fernandes, que é engenheira civil, parte do nosso time de produto da Mais Controle, estreando participação no nosso podcast. Bem-vinda, Laura. Obrigada, gente. É um prazer participar aí num assunto tão interessante. Vamos nessa. E a nossa convidada, Juliette Matos, advogada, fundadora da JMOV, mais de 14 anos de mercado imobiliário, especialista em transformar imóvel irregular em ativo estratégico. Juliette, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme de receber. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e parabéns por esse projeto. Acho que quanto mais a gente levar a educação, mais a gente educar o nosso setor, mais a régua sobe e melhora para todo mundo. Então, parabéns por esse projeto, é simplesmente sensacional. Com certeza, né? A gente tem trazido assuntos muito relevantes, a gente tem tido um feedback muito positivo do pessoal do mercado e hoje a gente vai trazer um assunto que não é a minha especialidade, então eu estou bem curiosa para saber sobre. Acho que eu tenho mais perguntas do que acrescentar qualquer coisa aqui nessa conversa. Conta para a gente primeiro sobre a JMOV. Você fala sobre a JMOV como um ecossistema de inteligência patrimonial. O que isso quer dizer? Bom, vou resumir um pouquinho aqui do que eu sou, quem eu faço, para chegar nesse ecossistema. Eu trabalho no mercado imobiliário há 14 anos, então desde o momento que eu comecei a trabalhar aos 15 anos, eu faço a mesma coisa. A única diferença é que eu comecei como CLT, fiquei 7 anos e meio em um escritório, saí desse escritório em maio de 2019 e montei a empresa. Porque a empresa não é um escritório de advocacia, então a minha atuação não é como advogada, então eu tenho uma empresa no mercado imobiliário, a gente tem uma equipe multidisciplinar. E qual é o nosso diferencial desse ecossistema, né? Que eu usava o termo de equipe multidisciplinar, mas hoje em dia está na moda ecossistema, hub, então a gente segue o fluxo. Mas nós aqui cuidamos de imóveis estressados, de burocracia, de rolo, tudo aquilo que ninguém quer, né? Então é isso que a gente faz. Mas é justamente o que vocês falaram na introdução. A gente vê oportunidade. Muitas pessoas correm disso, querem os terrenos redondinhos, né? Como eu falo, né? O incorporador, ele quer o terreno 100% permuta, na melhor localização, o terreno retinho, tudo bonitinho. Mas a gente vê oportunidade porque o imóvel irregular, ele não está disputado. Ninguém quer, porque ele vai dar problema, porque ele pode ser um bicho de 7 cabeças, e aí que entra a JMOV, com a nossa expertise de realmente trazer esse imóvel como uma valorização para quem está comprando, e comprando com preço muito melhor, e além de tudo, para quem está, às vezes, colocando para vender um imóvel irregular, às vezes não vê a oportunidade que ele mesmo pode valorizar seu próprio patrimônio. Então é isso que a gente faz, a gente valoriza patrimônio, a gente aumenta, né, essas possibilidades, e a gente também destrava imóveis que estão travados, estão lá entulhados nas imobiliárias, porque as imobiliárias fazem a captação, mas acabam não trabalhando esse tipo de imóvel, porque ele dá dor de cabeça, ele tem um cliente específico, ele demanda mais tempo, e é aí que a gente entra nisso. Achei legal, Julia, que eu vi você falando no outro podcast que você gravou, né, sobre esse ecossistema, de vocês terem uma equipe de fato multidisciplinar, porque quando a gente fala de regularização de imóvel, às vezes a gente precisa de pessoas de diversas áreas, né? A gente precisa de um advogado, às vezes precisa de um arquiteto, às vezes precisa do engenheiro. Então, vocês têm todos os serviços para você realmente resolver o problema do pessoal que está ali precisando. Às vezes a gente vai, não vai ter que levar para um outro, aí leva para um outro, aí você tem que explicar a história toda de novo para uma outra pessoa. Então, vocês conseguem, de fato, ali,
resolver o BO. Exato. A minha empresa, eu falo que ela é a construção daquilo que eu via de gap no escritório. Por ser um escritório de advocacia, era um escritório de advocacia. Então, quando o cliente chegava com um imóvel irregular, aí ia para o engenheiro. Até o engenheiro trazer e tudo mais, não. Hoje, quando vem um imóvel irregular, eu já mando para o engenheiro, já mando para o arquiteto, já mando para o topógrafo, já mando para o contador, chama todo mundo, vamos resolver, e aí a gente consegue eliminar tempo e pensar no imóvel 360, porque essa é a diferença na regularização. A gente pensar no todo, não olhar só para exatamente aquilo, porque às vezes a pessoa fala, quero regularizar para tal coisa, tá, mas se a gente for por esse caminho, ele é melhor, mais rápido, mais barato, então a gente consegue realmente entregar algo diferente para o cliente, né, por ter essa equipe interna. E você falando sobre todos esses serviços aqui, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, recém-formada. Eu tinha acabado de formar mesmo, e uma advogada me procurou porque precisava fazer regularização de um loteamento. Era uma área aqui na cidade que tinha acabado de entrar no plano diretor como parte de zona urbana, antes ela era tratada como zona rural. E aí o pessoal pegou, fez um condomínio fechado e loteou, e aí precisava regularizar todos os lotes. E aí, quando ela começou a abrir aquele monte de planta, que nada atualizado, eu falei assim, cara, acho que eu vou correr desse BO. E eu corri do BO, porque eu falei, não vou dar conta de resolver esse problema, não. Exatamente. E aí o cliente vem com um monte de documentos, e eu sempre falo para eles assim, ó, me traga tudo que você acha importante e aquilo que você também não acha importante, porque às vezes ele acha que não é importante, mas para mim salva o negócio, e me conte tudo que você acha relevante e o que você não acha, porque nessas conversas a gente consegue pegar um monte de coisa, ou pelo menos vai tirando as lacunas, que às vezes a documentação você fala, mas por que essa pessoa está aparecendo aqui? Então, com a conversa, a gente acaba completando, né, a nosso quebra-cabeça. Normalmente as pessoas elas chegam em você depois delas já terem construído as coisas, ou normalmente meio a meio, ou depende? Porque eu fico imaginando, por exemplo, esse caso da Laila, né, que já tinha coisas lá e a pessoa chega, bom, já fiz, agora eu preciso resolver, em vez de primeiro eu vou regularizar para depois criar. Tem muita diferença, assim, nesse caso para você aí? Tem muita diferença, e eu vou te falar que é um meio a meio, mas hoje a gente atende muito mais investidor. Por que o investidor? Porque tem a pessoa que investe na SCP, né? Investe lá no imóvel antes do lançamento, tem a pessoa que investe em ações, e tem as pessoas que investem em imóveis, principalmente aquelas que veem oportunidades, que são os meus clientes. Então, da onde eu saí, né, do escritório, a gente já tinha clientes que eram patrimonialistas. Só que qual é a diferença? Que as pessoas, elas vinham depois que comprava esse imóvel. Então, assim, ela não fazia análise antes, né, do nível da burocracia. Então, comprei esse imóvel, eu quero regularizar. E, às vezes, por conta disso, elas perdiam ainda mais dinheiro. Por quê? Porque quando a gente faz a análise antes, porque é o que eu falo, o imóvel irregular, ele é lindo, mas se você fizer a boa interpretação, se você mapear as coisas e entender onde você está pisando. Se a gente olha o imóvel e fala assim, cara, é uma ótima oportunidade, mas assim, vai demorar tanto tempo, você vai gastar X valor, por exemplo. Eu estou aqui em São Paulo, capital, né? Então, a gente está com um caso aqui numa área super nobre, um terreno que está mega enrolado, com penhora, dívida, não sei o quê. Para mim, é quase eu te amo. Eu olho a matrícula, vejo tudo enrolado e falo, agora vai, eu gosto disso. Só que o vendedor está vendendo por um preço muito elevado. E como a gente já fez todo esse mapeamento, a gente falou, olha, a gente vai comprar, mas seu imóvel está bem enrolado, e aí a gente precisa diminuir um pouquinho desse valor, porque essa é a jogada do imóvel irregular, ele vale pelo menos 30% a menos do seu valor total. Então, essa é a oportunidade de quando o cliente procura a gente antes. Agora, eu vou falar uma coisa para você, Laura, talvez por falta de informação, às vezes até porque a gente é enraizado no jeitinho brasileiro,
poucas pessoas têm o cuidado de ir regularizando enquanto acontece. Então, tem uma casa, ela está regularizada, eu vou fazer uma ampliação. Poucas se preocupam verdadeiramente em fazer a regularização enquanto está fazendo essa ampliação, ou, por exemplo, terminei de fazer essa ampliação, vou regularizar. Geralmente fui vender e o imóvel não deu financiamento, ou quero vender, deixa eu entender como está a minha documentação, ou comprei, resolve aí, faz uma mágica em 15 dias sem estar regularizado. Então, são essas situações. Você falou aí, né, caso de amor, apareceu um negócio complicado, eu falei, é esse que eu gosto. Mas sempre foi assim, ou você teve algum momento que deu um estalo e falou, cara, aí onde tem problema é oportunidade? Olha, eu brinco não, e é uma verdade, assim. Eu achei que meu primeiro trabalho ia ser como vendedora de shopping, assim, de loja. O meu primeiro trabalho foi dentro de um escritório de advocacia, e no meu primeiro dia de trabalho eu arrumei documentação para uma uso capião. Então, a resposta é que a regularização me encontrou. Hoje, eu estou trabalhando de uma forma diferente, em que eu levo as oportunidades para os investidores. Até se vocês quiserem, posso contar um pouco aí de uma novidade que eu estou trazendo para o mercado em primeira mão para vocês. Mas hoje a gente leva essas oportunidades. Mas, desde sempre, eu nem sei como é uma vida sem burocracia. Já chegou em você algum caso que não tem solução? Infelizmente, está enrolado demais e não tem solução. Já chegou casos assim. E o que acontece? Praticamente, digamos assim, todos os imóveis cabem uma regularização, salvo se a raiz dele for problemática. Então, eu vou trazer um exemplo de um caso que a gente pegou, que a pessoa nos procurou, até foi por conta de uma palestra que eu tinha dado no Cresce São Paulo, então a pessoa assistiu, né, sobre, falou, nossa, tem imóvel para regularizar. E aí, o que acontecia? Era um loteamento irregular. Então, era um loteamento de grileiros, a galera mafiosa de antigamente que estava construindo esse loteamento. Esse loteamento, a pessoa, sei lá, estava sendo vendido o terreno, vai por 1 milhão, a pessoa pagou 30 mil e já começou a fazer o loteamento, os terrenos não estavam regularizados, tinha uso capião acontecendo. Então, assim, até hoje, né, a gente ainda cuida desses casos, mas assim, as pessoas construíram lá, a prefeitura foi lá e derrubou tudo, porque é loteamento irregular. Então, assim, foi um caso que não deu para regularizar, porque realmente a raiz dele tinha um problema. Como tem situações que a gente não regulariza, a gente J Imóvel, porque a gente não regulariza quando a gente sabe que foi uma invasão. Seja de um caseiro que ficou lá por muitos anos, e aí a família nem sabia que o cara tinha esse imóvel, ele faleceu, e aí o caseiro se apropriou, que isso acaba acontecendo. Isso é um tipo de coisa que a gente não faz, e a gente não faz quando a gente sabe que tem alguma coisa no meio daquela história que é mentira, algum documento forjado, coisas assim. Mas já apareceu casos, e esse caso é o que eu falei, são casos que a raiz é realmente equivocada, como dessa situação aí desse loteamento. Entendi. E seguindo esse pensamento, Julie, agora pensando mais nas pessoas que compram mais no sentido de investir, que estão mais realmente conhecedoras do assunto, tem alguma coisa específica, por exemplo, quando elas levam para você uma regularização que você fala, essa regularização ela não vale a pena, não é nem talvez pelo nível de dificuldade, mas você pensa assim, não, isso aqui vai dar mais trabalho do que retorno. Tem alguma coisa específica ou você acha que não, a regularização ela faz sentido, assim, nesse caso de investimento? A regularização, ela sempre vai fazer sentido. Ela sempre faz sentido por quê? Porque ela está trazendo a valorização para o imóvel. Então, isso ela sempre vai fazer sentido. Mas o que às vezes não faz sentido é o nível da regularização versus tempo, a depender quem é essa pessoa que está comprando. Então, por exemplo, o investidor, ele quer esse retorno rápido. Seja regularizar, valorizar e colocar para vender, para alugar, né? Então, assim, ou fazer uma permuta, enfim. Ele tem um retorno rápido. Então, tudo depende para quem, né? Então, assim, quem está comprando, quem está vendendo, mas a regularização, de maneira geral, ela é sempre muito bem-vinda porque ela traz essa valorização. Quando normalmente o cliente
te descobre que ele está com alguma irregularidade, o imóvel dele está com alguma irregularidade, né? Ele te procura e aí você vai vendo o que de irregular tem ali. E às vezes vai descobrindo várias coisas. Normalmente esse cliente, ele entra em pânico, ele ignora ou ele fala, não, isso é fácil de resolver. O que acontece é o seguinte... Aí, como eu vim do direito, eu tenho o poder de dizer depende. A gente que é do direito, a gente é do depende. Mas o que é bem interessante é o seguinte. Muitas das vezes o cliente vem e ele assistiu um vídeo na internet e falou assim, olha, eu já sei qual é o meu caso. O meu caso é um caso, por exemplo, de uso capião. Então, ele já veio e falou, olha, um uso capião. E aí eu sempre falo, gente, aquilo que tá no YouTube, no Instagram, ele é ótimo para você entender. Talvez você vai tomar conhecimento de um problema que você nem sabia que tinha. Mas ele não tá examinando o seu caso, ele não tá olhando sua casa, sua documentação. E aí eu tenho um caso, por exemplo, que é bem recente, que a gente pegou, que chegou nesses moldes. É uma uso capião, ponto. Tenho parceria com várias imobiliárias, né? E eles me trazem esses clientes para a gente destravar o imóvel e eles fazerem a venda. Aí eu sempre falo, me conta a história do imóvel, me conta as pessoas, quem é que está vendendo, né, para eu entender aqui, para eu analisar os documentos. Ao ler o documento, eu falei, mas espera aí, esse imóvel aqui, a gente consegue regularizar sem ser por uso capião. Basta a gente entrar no processo, pedir não sei o quê, a gente pega os documentos e a gente vai conseguir regularizar. Então, uma uso capião de 5 anos se tornou um processo de 3 meses. Então, assim, aí depende muito das coisas, e aí essa pessoa ficou muito feliz, como já teve gente que falou assim, cara, eu comprei e a pessoa me falou que é muito fácil, muito tranquilo de resolver. E aí, sei lá, tá demorando 6 anos pra gente resolver. Então, assim, varia muito. E os choques são sempre muito grandes. Hoje, na data de hoje que a gente está gravando o podcast, a gente teve uma bênção muito grande de um processo administrativo na prefeitura que eu falei para o cliente é de 12 a 14 meses e o processo durou 3 meses. E aí, por exemplo, eles estão assim, vão colocar a minha foto, uma vela e vão rezar, fazer uma novena para mim, de agradecimento. Então, assim, é casos e casos. Então, hoje eles ficaram bem felizes, mas já tive clientes que passou a minha expectativa é de 12 meses e eles ficam bem tristes. E aí faz parte do jogo, da regularização. Ô, Julia, você atende... Você precisa estar na cidade do problema para resolver... Olha, eu já tô querendo arrumar problema para você resolver pro lado de cá, tá? Já precisa estar em São Paulo ou pode ser um BO de cidade do interior também? Pode ser um BO da onde for do Brasil, a gente atende. Fora do Brasil, não, porque a galera lá não tem a cultura do imóvel irregular, infelizmente. Então, meu trabalho é só nacional. Vamos falar sobre essa estatística que eu encontrei aqui na hora que eu estava vendo sobre o assunto que a gente ia conversar. E eu falei, gente, 50% dos imóveis, aproximadamente aí, 50% dos imóveis tem alguma irregularidade. Por que isso acontece? É desinformação, é herança histórica, é descuido? O que acontece? Mas 50% vocês acham bastante? Eu acho muito. Porque essa pesquisa com certeza está desatualizada. A gente sempre fala que com certeza absoluta, pelo menos 80% dos imóveis são irregulares. Se vocês acham 50% bastante... Nossa, eu achei 50 aqui e falei, já achei um absurdo. Por que você acha que acontece isso? Muitos fatores, e porque é importante a gente falar que eu acho que também é o fundamento do podcast, né? Levar essa informação e tudo mais. O que acontece? O simples fato de eu financiar um imóvel, eu fiz o pagamento lá total das parcelas, paguei lá a Caixa, e eu não fui até a Caixa pegar o termo lá dessa quitação e averbar na matrícula, esse imóvel já se encontra irregular. Então, veja que vai aumentando a porcentagem, talvez 80% já foi para 82%. A pessoa, às vezes, ela faz o divórcio e ela não faz a averbação na matrícula. E aqui, gente, pelo amor de Deus, você se separou e não averbou, você está correndo um risco enorme. Porque eu já tive um caso aqui na empresa de ficar de cabelo em branco, porque a mulher se divorciou do ex-marido há 20 anos. Ele fez dívidas e teve uma averbação, uma penhora na matrícula dela, porque ela não tinha averbado o divórcio. Então, a pessoa faz o divórcio, não averba. A pessoa faz o inventário, ela não averba na matrícula.
ela casa, ela não averba, ela se separa, ela não averba. Então vai aumentando. Isso em relação à propriedade. Também existe a irregularidade da construção. Então, às vezes a gente vê a matrícula, está escrito que é um terreno e tem quase um prédio lá e a pessoa não regularizou. A falta de ter o número do IPTU averbado, o número atual do imóvel, tudo isso deixa esse imóvel irregular. Então, veja que, assim, são várias nuances e as pessoas, muitas das vezes, nem sabem. E, além de tudo, a gente tem que lembrar que a nossa população está cada vez ficando mais velha. E os mais antigos, eles compravam os imóveis num aperto de mão. E, na cabeça deles, o contrato de gaveta que eles têm, aquilo é escritura. Então, assim, está regularizado. E as pessoas não têm essa informação. Assim como, por exemplo, antigamente a gente fazia escritura e o escrevente entregava a escritura em mãos e você ia até o registro de imóveis para averbar. E nisso muita gente não levou. Por quê? Porque quando você leva para registro tem que pagar um imposto. Vou esperar. Nessa, passou 10, 15 anos, a escritura está lá e você não averbou. Então, assim, a quantidade é muito maior que, com certeza, 50%. E muito é pela falta, às vezes, de informação, de saber o que verdadeiramente precisa fazer. Eu acredito que seja isso também. Eu até queria voltar um passo para trás, porque a gente está falando de termos de matrícula, de escritura, de averbação. Mas o que de fato é essa matrícula? Que informações que costuma ter nela? E o que de fato é esse processo de averbação? Vamos lá. A gente pode voltar, inclusive, explicando melhor os termos. Então, a matrícula é o RG do imóvel. Lá consta tudo sobre ele, né? O número do IPTU, o nome do proprietário, quem vendeu, quem comprou, quem construiu, tá tudo na matrícula. Se não está tudo na matrícula, esse imóvel é irregular. E aí a gente pode voltar um passo antes, que tem muitos imóveis que ele tem a transcrição, porque antes de existir a matrícula, a gente tinha uma coisa que chamava transcrição. Se o seu imóvel não tem matrícula, mas ele tem uma transcrição, ele está irregular, porque hoje em dia um imóvel que tem uma transcrição, ele se encontra irregular, basta a gente fazer o pedido de abertura dessa matrícula para que ele se encontre. Gente, a gente já aumentou para 85% essa taxa, com certeza. Eu acho que a gente já tá chegando aos 90 aí, porque deve ter um tanto de coisa irregular que o pessoal nem sabe. Gente, eu não sabia nada disso, então com certeza essa porcentagem aí, ó. Já aumentamos aqui para 85%. Então, existe 2 tipos de irregularidade, que é a da propriedade e a irregularidade da construção, né? Então, e existe também um outro porém, que existe como o imóvel é na vida real, como ele está na prefeitura e como ele está no registro de imóveis. Um imóvel regularizado, ele está 100% correto nas 3 pontos. Então, aquilo que existe na vida real condiz com o que está na matrícula e condiz com o que está na prefeitura. Se tem qualquer divergência disso, esse imóvel está irregular. E, além disso, a gente falou sobre as averbações penhoras, né? As averbações são as coisas que a gente vai adicionando, aqui falando de uma forma, né, descenteada, adicionando na matrícula. Então, o imóvel foi construído pela Laila, a Laila, como construtora, vendeu primeiro para a Laura, então passou essa transferência, e aí a Laura, ela teve um probleminha lá financeiro, ela teve uma dívida que penhorou uma parte desse imóvel, aí ela conseguiu pagar essa dívida, teve lá, a gente faz outra averbação, né, para tirar essa penhora, e a Laila foi lá e vendeu para mim. E aí, tudo isso a gente vai fazendo averbações para deixar esse imóvel regularizado. Supondo, a gente está falando de modificações, né, que vão acontecendo aí ao longo da vida do imóvel. Supondo que eu comprei um terreno, meu lote está regularizado, aí eu construí dentro, respeitando todos os pontos, né, que precisam ser respeitados, de acordo com o condomínio, prefeitura, enfim, e tirei o habite, beleza, tá tudo certinho. Mas aí passou muito tempo, eu comecei a mexer em coisas ali dentro da casa e uma divisa, um recuo que eu tinha que respeitar, eu fui lá construir um negócio, um puxadinho ali no terreno e passei a não respeitar mais esse recuo. E aí passou muitos anos, eu resolvi vender esse imóvel. Pode me dar algum tipo de problema esse puxadinho que parou de respeitar o recuo que deveria ter sido respeitado? A resposta para mim é não.
Para mim, você pode fazer o puxadinho, deixa irregular, mas depois me procura. Mas o que acontece? Para a gente regularizar, para a gente construir no imóvel, né? Para a gente ampliar, reformar e tudo mais, inclusive fechar uma garagem, inclusive construir um banheiro nos fundos lá para sua churrasqueira, cobrir a sua churrasqueira, a gente precisa seguir normas, né? Que são lá do zoneamento, normas que determinam o que pode e o que não pode fazer em determinada área. Quando você não respeita, e muita gente acaba não fazendo isso, você só consegue regularizar esse imóvel através da anistia, que é quando a prefeitura abre, né, um processo aí, abre de tempos em tempos, cada prefeitura tem o seu prazo, tem prefeituras que fazem mais de 5, 6, 10 anos que não abrem, ela não é necessariamente obrigada a fazer isso, que é o perdão da prefeitura por você ter construído fora do padrão que ele pede, tá? Vou trazer aqui, até para levar mais conhecimento, em São Paulo nós estamos com a anistia de construção aberta até o final de abril. Pode ser que somente? Pode, porque eles já esticaram várias vezes essa finalização da anistia. Também pode ser que não, então a gente só vai saber no dia 29 de abril, talvez, se vai esticar ou não. Mas o que acontece? A prefeitura, ela deu anistia, ela está te dando a oportunidade, falando assim, querido, você fez errado, tô te dando aqui a oportunidade, eu vou perdoar tudo que você fez de errado e vou regularizar para você. Caso você não respeite isso, e eu tô com um caso assim, a pessoa não respeitou esse período da anistia, não aproveitou para regularizar seu imóvel, a prefeitura pode te multar, dizendo, olha, seu imóvel encontra-se irregular, regularize. E vou te dizer que essa multa é bem generosa, tá? E, além de tudo, você não vai ter o perdão de impostos e multas e tudo mais. Então, vai custar bastante. E fora da anistia, a menos que tenha algum decreto, alguma coisa, você, para regularizar, vai ter que fazer alguns ajustes. E aí, como eu não sou da engenharia, eu vou falar da minha forma leiga, né? Então, tem um sobrado, aí aquela parte lá de cima, a pessoa tem que trazer um pouquinho mais para trás, porque ela quis aproveitar o máximo espaço possível para fazer lá o balaústre, né, de antigamente. Então tem que deixar lá o recuo, o espacinho, tudo certinho. Então isso, eu já tive cliente que tinha acabado de reformar e teve que trazer um pouquinho para trás, porque não respeitava o recuo da prefeitura, né? Então isso acontece com bastante frequência. Então, isso funciona anistia e esses são os perigos de você não aproveitar essa oportunidade para regularizar o seu imóvel. Fora que um imóvel irregular em sua construção, na maior parte dos casos, ele não dá financiamento. Então, aí, além de tudo, além de ter a dor de cabeça, de ter a desvalorização, você passa a ter que vender para uma pessoa específica, que ou ela vai pagar à vista ou ela vai pagar parcelado para você. E aí, quando vamos supor que a pessoa fez essa reforma, né? Aí o imóvel passou a ficar irregular e ela resolve vender esse imóvel. Como que a prefeitura descobre que tem alguma irregularidade ali para negar o financiamento? É frequente ir algum fiscal depois da obra pronta, depois do habite, né? Vamos supor que já está tudo certinho. É comum no processo de compra e venda de um imóvel ir algum fiscal para ver sobre a irregularidade do imóvel ou não? Na verdade, para a prefeitura saber sobre as irregularidades, hoje em dia, através de drone. Tem gente que fecha o imóvel, coloca aqueles portões que não dá para ver nada dentro, mas, gente, hoje a gente tem drone, né? Então, é assim que eles conseguem ver, até porque tem as divergências de área. Então, lá na prefeitura está dizendo que tem 100 metros e o terreno tem 1.000 metros de área construída. Então, é assim que eles verificam e aí eles acabam mandando as cartinhas para exigir essa regularização. Em processo de financiamento bancário, que aí é o que você falou, né? Tem um fiscal, aí em processo de financiamento, tem 2 pontos que impactam a regularização. O primeiro é o seguinte, se a matrícula começar com um terreno e não tiver nada averbado de área construída, esse imóvel não dá para regularizar, isso é um fato, porque ele não é um terreno, ele tem uma área construída, mas tem uma margem lá que eles perdoam, mas vamos supor que na matrícula diz que de área construída tem 500 e o fiscal chega lá, tem 800 metros, por exemplo. Aí é o momento que é o fiscal não, que é o engenheiro, né, do banco vai lá, ele olha e fala, não, peraí, tem uma divergência muito grande aqui da matrícula para o IPTU, para tudo, e aí ele acaba negando e apontando essa irregularidade. A gente está falando muito ali estava conversando sobre uma construção que
acabou não respeitando o limite e tal, mas imagino que existem N possibilidades de irregularidades dentro desse universo. O que mais chega e qual é o volume de irregularidade que chega para você? A maior parte das irregularidades são em relação à propriedade, né? Então, comprou com contrato de gaveta, essa pessoa que vendeu, às vezes não é viva, ou, por exemplo, a pessoa comprou e desconhece aonde está essa pessoa para passar uma escritura, ou ela comprou, ela disse que pagou tudo, ela não tem esses comprovantes que pagaram. Então, é muito mais em questão da parte da propriedade do que da construção. Mas muitas das vezes, quando vem da propriedade, também tem a parte da construção para ser regularizada. Então, às vezes começa por uma coisa e termina pela outra. Porque, assim, quase sempre tem uma divergência de construção para ser resolvida. Mas a maior parte é por conta disso mesmo, por conta da propriedade que está irregular. E, Julie, para nós leigos, você consegue explicar mais ou menos como que é o seu processo para resolver isso? Porque, por exemplo, eu fico imaginando uma pessoa que chega com esse contrato de gaveta de uma pessoa que já morreu. Como é que faz? Como é que resolve esse BO? O que acontece? Aí, vou dizer de uma maneira genérica, né? Porque cada caso é um caso mesmo. Mas aqui eu tenho uma fama, né? Que até um mascotinho da minha empresa é uma capivara. Então aqui a gente fala assim, ó, vou puxar a capivara aqui para entender como que tá esse negócio. Então, na empresa, hoje em dia, inclusive, a gente tem 2 métodos que a gente criou, que é realmente para fazer esses levantamentos dessas irregularidades, ou também de ver se tem algum problema, porque às vezes o imóvel não tem nenhum problema, mas a pessoa está adquirindo, por exemplo, para fazer uma incorporação e precisa, né, que isso esteja 100% redondo. Então, a gente sempre começa com olhar os documentos, a gente analisa os documentos, a gente analisa a história que a pessoa tem. Então, eu peço para ela isso quando eu estou atendendo a pessoa que é o dono do imóvel, né, não o investidor. Então, eu peço para a pessoa me contar sobre o imóvel, sobre essa aquisição, quem é essa pessoa, se tem uma noção de onde ela está, se ela pode estar viva. E com as ferramentas que a gente usa aqui na empresa, a gente faz essa busca. Muitas das vezes a gente já teve bastante sucesso da pessoa que comprou, que vendeu lá em 1930, ainda está viva e ainda consegue passar uma escritura. Claro que não é rápido, né? Porque tem todos os trâmites de conversar, entender. Tem gente que pede um dinheiro adicional, porque vou assinar agora, enfim, toda essa questão de negociação mesmo. E aí a gente consegue passar. Outros casos não. Aí a gente entende a situação, explica para a pessoa e a gente fala, olha, a gente tem que ir por esse caminho aqui para regularizar. Então, seja uma via extrajudicial, seja entrar com uma ação. Então, a gente faz esse mapeamento 360 e verifica os pontos que a gente vai precisar regularizar. Não tem, assim, um passo a passo específico, né? Cada caso é um caso. Olha, realmente eu posso dizer que o trabalho é bem da moda, ele é personalizado e humanizado, porque assim, cada caso é um caso, a gente senta, analisa, entende. Às vezes no imóvel a gente consegue regularizar de 2, 3 formas, e aí vai pela via que é mais rápida, mas é mais cara. Eu já tive cliente que quis pagar guia de mais de 80 mil de TCMD para regularizar um imóvel. Então, assim, depende muito do caso, da via que a gente pode ir, e depende do nível da irregularidade. Então, cada caso é um caso mesmo, não tem uma receitinha de bolo, não. E em relação bom, eu não sei exatamente, né, quais são as legislações e regras e tudo mais, mas tem muitas mudanças nesses processos, Julie? Ou, por exemplo, sei lá, é uma lei que exigia uma coisa, agora exige outra, ou antes tinha que fazer de uma forma, agora tem que fazer outra. Costuma ter muita mudança ou isso é uma coisa que não acontece? Eu não sei se você está vendo o vídeo, mas eu tô cheia de cabelo branco, né? Porque assim, cada dia sai uma lei, uma mudança e tudo mais. Uma outra coisa que acontece também é o seguinte: a forma que o registro de imóveis, por exemplo, ele começa a performar, aquilo que ele começa a exigir ou que ele começa a dizer, falar, isso aqui, tchau. Vou trazer 2 pontos que está acontecendo com bastante frequência que antes passava. Então, eu era casada, me divorciei, fiz lá a divisão lá dos bens.
Eu fiquei com um imóvel de 500 mil, outro de 600 e outro de 700. E aí o meu marido ficou com um imóvel que vale 1 milhão, um de vale 600 e outro 400 mil. Tá. Aí a gente tem que ver quem ficou com mais. Aquele que ficou com mais tem que recolher o ITCMD, não é o ITBI, no caso quem fica com mais paga ITCMD, recolhe o imposto e faz essa divisão. O que acontece? A pessoa vai lá, já estou aqui com a sentença do juiz, tá tudo certo, já paguei o imposto, vim aqui averbar, tirar do nome da minha ex-esposa e colocar no meu nome. Se na sentença o juiz não colocou que os valores desses imóveis, exatamente como que foi essa divisão de valores, mesmo você recolhendo, mesmo você juntando a certidão de valor venal, vem a nota de devolução pedindo para fazer a retificação dessa sentença. Assim como acontece bastante em inventário. Tem lá os bens, divide e tal, só que não coloca os valores corretos e o juiz manda retificar. É algo que está acontecendo com muita frequência e que antes não tinha. Então, assim, tem muita mudança de lei, tem mudanças que são favoráveis, vamos supor, a uso capião extrajudicial. Então, eu deixo de precisar fazer no fórum, que leva pelo menos 5 anos, posso começar a fazer no cartório, que leva 6 meses. Ok. Só que o tempo de aceite dos cartórios para essa uso capião demorou muito para começar a acontecer, principalmente em São Paulo. E eu digo em São Paulo porque eu lembro que eu fazia mentoria de uso capião com gente do Brasil inteiro, a galera conseguindo, e aqui em São Paulo estava difícil de conseguir. Agora que os juízes começaram a dar um aperto nos advogados fazendo uso capião judicial, falando, tá, por que você não tentou na via extrajudicial? E aí começou, assim, o movimento. Mas antes era difícil, então, assim, muda muita lei, muda coisas para positivos, para negativos, e tem coisas que realmente se tornam mais burocráticas, como esse exemplo que eu dei do divórcio, que antes não pediam e agora pedem. E aí eu imagino que até com essas mudanças todas, né, eu ia fazer uma pergunta que eu acho que vai ser inviável, de fato, que tem tanta mudança, é possível ainda que com essas mudanças tenha algum checklist para quem vai comprar ou quem tem um imóvel possa fazer para saber se esse imóvel está 100% regular ou não, de fato, tem que contratar alguém para poder ver se está certo ou não? Isso sim. As certidões da due diligence imobiliária, né, da análise de risco, ela meio que aquilo, né? Então, assim, a gente tem que olhar como as certidões de matrícula, se tem débito, se tem algum processo trabalhista, qualquer processo que envolva esse imóvel. Às vezes a pessoa está vendendo um imóvel e está disputando, sei lá, numa herança, alguma coisa assim. Ou às vezes o imóvel está para ser penhorado e ainda não foi. E aí pode dar uma fraude. Então, as certidões, essa pesquisa, ela ainda é a básica. Mas eu sempre falo que é o seguinte, ainda mais eu que trabalho com investidores, né? Então, a gente tem uma forma de trabalhar que é o quê? A gente gosta de imóvel que seja irregular, então ele está irregular na matrícula, ele tem dívida, e o imóvel está bem velhinho para a gente fazer um retrofit. Isso daí para a gente é uma cereja do bolo. Se eu quero um imóvel para retrofit, o que eu tenho que fazer? Além das certidões, além de fazer toda essa análise, eu preciso de um engenheiro que vai lá me atestar um laudo para ver como está o estado desse imóvel. Porque imóvel antigo a gente sabe que tem dor de cabeça, né? Tem um telhado lá para se fazer, tem uma infiltraçãozinha, então a gente precisa não apenas olhar aquilo que está na documentação, mas olhar a estrutura desse imóvel, que muitas pessoas acabam deixando de ver, e aí aquele negócio, o imóvel está 100% irregular, mas tem um telhado que teve que trocar que gastou 200 mil reais. E aí a irregularidade é um negocinho desse tamaninho frente a tudo que tem de problema ou estrutural, funcional ali da edificação, né? Exato, as pessoas negligenciam a parte de documentação, por isso que muita gente acaba entrando em rolo sem querer entrar, né? Diferente dos meus clientes que querem entrar, gostam do rolo, tem gente que entra porque nem sabia, e ao mesmo tempo
negligencia de entender como está essa parte estrutural desse imóvel. Comprei uma ótima oportunidade, uma casa que estava lá em inventário, o inventário saiu depois de 15 anos, tá? A casa ficou parada há 15 anos. Quais as chances de ter um problema? Muitas. E a pessoa negligencia isso na hora de fazer uma compra. E eu sempre falo, essa parte de analisar a estrutura, ela é extremamente importante. E a gente falando sobre esse custo de oportunidade, né? Tirando de lado os problemas de imóveis antigos em relação à estrutura, à parte funcional da casa. Pensando que é um imóvel que está estruturalmente ok, que é funcional. Mas tem rolo, tem problema de documentação. O quanto que isso pode valorizar um imóvel? Por exemplo, um imóvel está à venda ali a, sei lá, 100 mil reais. Mas ele está com rolo, então, em vez de valer 100, ele está valendo metade do valor. Então, a valorização do imóvel, né, quando a gente regulariza, é o tanto que diminui. Então, você valoriza em 30% a 50% esse imóvel quando você faz uma regularização. Até porque o simples fato de você não conseguir financiar esse imóvel já traz uma desvalorização absurda. Então, quando você faz isso, cara, você já aumenta absurdamente o potencial desse imóvel. Em relação tanto à parte de construção quanto de propriedade, ter essa regularização já te possibilita muito. E uma outra coisa que acontece, embora a Laila pediu para deixar de fora, mas muitas das vezes, quando a gente faz essa reforma, um retrofit, mas uma coisa assim, bem, um layout de fachada, você posiciona esse imóvel no mercado, e aí você consegue não só a valorização, porque você regularizou, como você coloca esse imóvel no mercado em questão de preço. E aí sim, aí a valorização ela é absurda, porque tem bairros, tem lugares que não cabe mais um imóvel com cara de casa de antigamente. Precisa ter a porta de 30 metros, né? Aquela coisa toda, assim. Tem que ter o ripado, tem que ter o kit completo. Então, se você não tem, você desvaloriza o seu imóvel. A gente estava comentando lá no início, né, Julia, sobre casos que você olhou e falou, cara, não tem jeito, não tem como regularizar. E aí, não tem como regularizar, o que acontece? Vai ficar irregular, deixa pra lá, vira uma construção abandonada, um terreno abandonado, o que ele faz? A pessoa, muitas das vezes, ela acaba vivendo os casos que apareceram para mim eram o próprio dono do imóvel querendo regularizar, não era clientes que queriam comprar esse imóvel, né? E aí ela passa a viver realmente na irregularidade, sabendo que é irregular e sabendo que a qualquer momento algo de ruim pode acontecer. Então, vive nisso. E às vezes vive a vida toda, não vai vender e vai deixando essa bomba para os herdeiros. Então, acaba acontecendo isso mesmo. E na teoria isso vai para a prefeitura, se por acaso descobrirem irregularidades, sei lá? Ou isso é tipo, sei lá, leiloado? Não, é que na verdade, geralmente, quando tem muita coisa que é irregular em questão, assim, principalmente a propriedade, ele volta para a família. Eu vou trazer um caso aqui que aconteceu, que a gente não atuou, mas o imóvel, ele era a família que me procurou, a família do caseiro. Esse imóvel, ele estava há mais de 40 anos com essa família. O pai trabalhava para um cara que tinha muitos imóveis, mas não contava para sua própria família o que tinha. Esse cara faleceu. Eles ficaram sabendo depois de, sei lá, 2 anos, porque o cara nunca mais tinha ido lá, descobriram que o cara faleceu. Passaram-se anos, eles entraram com uma ação de uso capião para regularizar esse imóvel, porque eles achavam que tinha direito. O uso capião estava indo. Aí o que aconteceu? A família do cara descobriu que esse imóvel era deles, e aí eles tiveram uma sorte que quando ele faleceu, ele deixou um filho menor de idade, só que era menor de idade, tipo, 2 anos. E já tinha passado, sei lá, essa pessoa tinha 18 anos e meio na época. Então, só contava a prescrição a partir do momento que completou 18 anos. E aí eles conseguiram fazer a retomada do imóvel e essa família saiu do imóvel depois de 40 anos. Então, assim, aí depende do nível da irregularidade
isso é um exemplo. Do exemplo que eu dei, que apareceu para a gente também, que era de um loteamento, esse imóvel agora ele vai voltar para os seus donos, né? Porque esses imóveis tinham um dono que simplesmente esses loteadores falsos invadiram e começaram a vender esse loteamento. Então, depende do porquê que deu essa irregularidade que a gente não consegue regularizar. Eu até acredito que esse caso que eu comentei lá no início, que apareceu para mim, tenha sido uma situação parecida com essa, porque era um imóvel em zona rural. E sabe esse pedaço de terra que parece que ninguém é dono, né? Um pedaço de terra que ninguém é dono, eu vou chegar aqui e meter uma cancela no meio, isso aqui é um condomínio fechado agora, e vamos lotear isso daqui. Então, eu acredito que o rolo era desse nível aqui, mas graças a Deus eu caí fora. Se eu conhecesse Juliana na época, eu ia falar, Juliana, então resolve esse BO aqui, mas não era o caso. Juliana, uma outra pessoa que estava nesse rolo também comigo, que você comentou também que tem parcerias, são corretores. Os corretores, eles têm o papel também de saber sobre regularização, sobre a regularidade de alguns imóveis, se está certo, se está errado, se tem um problema ou não, e tem o papel de informar para quem está querendo comprar? Olha, tá aí um ponto extremamente importante. O corretor de imóveis, ele está vendendo o imóvel. Ele tem que saber tudo sobre o imóvel, não só dizer, essa daqui é a sala, essa daqui é o quarto. Não, ele tem que saber como esse imóvel está na sua documentação e alertar o cliente. Por quê? Porque muitas das vezes o corretor nem sabe identificar que está irregular e toca a ficha, e outras vezes ele tenta esconder para conseguir concluir a venda. Não estou generalizando ninguém, tem profissionais bons e ruins em todas as áreas, mas a gente sabe que sim, tem muitos problemas com imóveis. Gente, eu falo que eu enxugo gelo. O meu trabalho, eu tenho um trabalho para o resto da minha vida, para todas as minhas próximas 5 gerações. A irregularidade no Brasil é uma coisa que é do Brasil, literalmente, sabe? Faz parte da nossa cultura os imóveis serem irregulares. Então, o que acontece? O corretor de imóveis, ele tem essa obrigação de entender a documentação que ele tá vendendo, esse imóvel que ele está vendendo. Caso ele não consiga de bate-pronto, ele tem que ter um jurídico forte dentro da imobiliária dele, ou um jurídico de parceria, ou ter uma parceria com uma empresa como a minha, que tem outras no mercado, que possa fazer essa análise e, inclusive, jogar junto. Acho que é uma frente muito interessante do meu trabalho, dos imóveis irregulares, que a gente bate muito, por isso que a gente tem tanta parceria com imobiliários e corretores, é que a ideia é realmente destravar esses estoques que eles têm, porque o que acontece? Como os imóveis irregulares, eles dão muito problema, dão problema por quê? Às vezes achou que a irregularidade era A, foi vendido e descobriu que era B. Vou trazer um caso para vocês que está acontecendo nesse momento. Inclusive, pós-gravação, eu vou ter que lidar com essa situação que a reunião está acontecendo. Pensa que tem o famoso construtor que começa com sobrado. Construiu o sobrado A e o B. Foi vendido o sobrado B, mas a documentação que foi usada foi do sobrado A. Então, a pessoa está morando na casa B, mas a documentação é da casa A. E a gente tem que fazer essa troca e essa regularização. Um imóvel que foi comprado financiado, o comprador já começou a construir, enfim. A imobiliária tem que analisar essa documentação para ter a certeza que está vendendo o imóvel correto. Tem coisas, como esse caso, que aí realmente precisava de uma análise muito a fundo para realmente entender aonde estava essa irregularidade. Outros casos não. E se a imobiliária não consegue atender esse tipo de demanda, ela precisa passar para quem entende. Por quê? A pessoa, ela pode comprar um imóvel irregular, ela pode fazer dinheiro com esse imóvel e tudo mais, ter oportunidade, desde que ela saiba onde ela está entrando. Ela tem que comprar a dor de cabeça sabendo que ela está comprando dor de cabeça e não ser surpreendido. Então, é isso que a gente esse é o nosso trabalho. Então, o corretor, ele sim, precisa entender de tudo. Ele precisa entender da documentação, ele precisa, mesmo que ele não vai fazer, ele precisa entender, por exemplo, se esse imóvel foi vendido, se der o ganho de capital, ele precisa estar alinhado com o contador, assim como ele precisa estar alinhado com o contador, para que agora, na época do imposto de renda, falar para o cliente dele, você precisa declarar, senão você não vai conseguir fazer um financiamento. E ele precisa entender disso, ele precisa entender da contabilidade, ele precisa entender um pouco de arquitetura. Por quê? Eu não sou formada em engenharia nem arquitetura, mas vários imóveis eu bato o olho e falo, ixi, esse recuo aqui, ó, isso aqui não dá certo, isso aqui vai dar problema.
Então, por quê? O olhar está treinado e o corretor precisa disso também. E ele tem que saber disso antes mesmo de fazer a captação do imóvel, né? Porque se ele capta um imóvel que está com um problema gigantesco e aí ele só descobre depois que ele já pegou o problema para ele resolver, ele vai ficar querendo empurrar isso para qualquer um para se livrar desse problema, né? Então, o correto seria, antes de captar, ele já fazer essa avaliação para depois falar, não, beleza, a gente vai captar, ou então não, vamos captar, mas vamos botar no preço, a gente precisa botar no preço abaixo, porque tem esse problema, eu tenho que informar o cliente sobre esse problema, mas eu vou informar e já falar para ele que existe solução. Aí fica tudo preto no branco, ninguém sai levado nessa história, né? Laila, eu vou contar uma coisa para você que é até triste, né, de dizer, mas a maior parte dos corretores só descobrem que o imóvel está irregular no momento em que vai o cliente que está disposto a comprar o imóvel. É nesse momento que geralmente eles descobrem. Eu já tive cliente que estava com o imóvel na sua carteira. Cliente, digo, o corretor. Estava o imóvel na carteira há mais de 3 anos. Foi um cara para comprar à vista. Veja, à vista ele não depende do financiamento. Ele está disposto a comprar à vista. E aí chegou lá, o imóvel tá tudo certo, a documentação. Só tinha um inventário judicial acontecendo. Só tinha que esperar terminar um inventário judicial com a família lá, né, se batendo para finalizar. E era uma compra à vista. E aí a pessoa me liga e fala assim, tem alguma coisa para fazer? Eu falo, vamos começar com uma oração, porque quem trabalha com regularização, a gente se torna bem religioso. E aí são todas as religiões. Eu sou amiga de todos. É o padre, pastor, pai de santo, a gente se une com todos, porque tem coisa que só com reza, né? Porque só com a lei, às vezes a gente não consegue. Então a gente vai para um plano espiritual mesmo para conseguir resolver. Eu falo, cara, eu não vou conseguir regularizar isso rápido. Não tem como. Tem uma família se batendo. Eu vou fazer o quê? A gente vai esperar o inventário terminar. Em 15 dias é o tempo do cartório averbar o inventário que nem terminou. E aí descobre quando tá com o cliente lá com cheque para assinar. Então, infelizmente, essa é a estatística que a gente tem. A gente está falando muito de problema até agora, né? Agora a gente tem que contar para o pessoal soluções. Descobri aqui que tem uma irregularidade, que o meu imóvel está irregular, seja eu, corretor, ou vontade de comprar alguma coisa, ou estou querendo vender alguma coisa. Qual que é o primeiro movimento para se fazer? Quem que eu tenho que procurar? Ligar para a Juliana. É isso, gente. Se encontrou uma irregularidade, você me liga. Mas, gente, eu acho que é importante a gente ir para um lado de falar as oportunidades e falar também a parte boa do negócio. Se você tem um imóvel irregular, né? Se você estiver do outro lado, porque do outro lado é muito melhor, você comprador. Quero comprar um imóvel, tá irregular, não preciso dele regularizado para ontem. Cara, você tem uma oportunidade. Você tem a oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo. E outra coisa, quanto mais você tiver para dar de sinal ou amortecer esse pagamento, mais você consegue negociar o valor dele. Então, você tem uma oportunidade em mãos. Inclusive, né, aqui até trazendo algo que a gente está fazendo aqui, trazendo para o mercado, a gente já está em fase de testes, né? Alguns parceiros estão utilizando. A gente está fazendo parcerias com imobiliárias que têm esses imóveis irregulares. A gente analisa o imóvel, então a gente analisa qual é a irregularidade, quanto tempo em média para regularizar, valor para regularizar, se cabe um retrofit, quanto que aumenta a sua possibilidade de valor de mercado com o retrofit. E a gente joga para uma plataforma que é da empresa, a gente que criou do zero essa plataforma, e aí a gente entrega para uma base de investidores que a gente tem que compram essas oportunidades. Porque o imóvel irregular, ele é realmente uma oportunidade, e ele é uma oportunidade, inclusive, por exemplo, para um incorporador. O time entre o incorporador gostar de um terreno, começar com uma opção de compra, analisar, fechar a viabilidade, até chegar lá na fase do protocolo na prefeitura, onde ele precisa estar com tudo certo, a gente conseguiu regularizar. E aí, um terreno que talvez valeria 5 milhões, às vezes ele consegue comprar por 2,5 milhões. E às vezes, ele fala assim, mas o proprietário, né, o vendedor, ele tá perdendo. Cara, depende. Por quê? Porque tem muita gente que herda elefante branco. Eu tenho um cliente que ele usa o termo do IPTU mais caro do mundo, porque os pais eram patrimonialistas, comprou um monte de coisa, assim, comprou casa de campo,
que é numa ponta, comprou casa de praia na outra ponta, comprou imóveis na capital, moravam no interior, só que a família foi morar em outro estado. Cara, eles não vão usufruir daquilo, eles não querem aquilo, também não querem se desfazer, estão pagando IPTU, tem coisa para regularizar, é o IPTU mais caro do mundo. E aí você chega e compra um imóvel desse, cara, você livra essas pessoas, né? Tem muita gente que está saindo do Brasil e quer se vencilhar desse imóvel. Cara, eu preciso fazer dinheiro que eu tô caindo fora, ou eu assisti os vídeos do Thiago Negro, entendi que a melhor opção é não ter imóvel no meu nome, agora eu quero só dinheiro investido. A pessoa está querendo eliminar esses imóveis. E aí, você está comprando por uma oportunidade, porque geralmente as melhores compras de imóveis é assim, é a pessoa que está ou se separando, ou alguém morreu, ou a pessoa está indo embora do Brasil. Essas são as melhores possibilidades de você comprar. É literalmente, um chora, um outro vende lenço, é assim que funciona a vida. E aí você pega essa oportunidade, cara, é bom para você, é bom para quem tá vendendo. Então, assim, é realmente uma facilidade. Tem gente que quer sair, moro numa casa. Eu posso dar o meu exemplo, né? Eu moro numa casa que tem escadas, da minha avó é idosa, a gente mora juntos, minha avó tem 85 anos. Era o caso da gente sair de lá, tá? O imóvel tá irregular. Beleza, apareceu alguém que compra, cara, vou dar entrada num apartamento, eu vou comprar quase, né, o apartamento inteiro, vou financiar o restante, mas vai me ajudar. Então, assim, tá todo mundo ganhando, no fim das contas. Então, eu vejo imóvel irregular dessa forma, com possibilidade de ganhar dinheiro, com oportunidade, e às vezes, para a pessoa que está vendendo, ela não está saindo no prejuízo, ela está se livrando de um problema que está nas mãos dela. Bom, a conversa está muito boa, mas vamos caminhar aí para o final. Eu queria ir para um ping-pong final aí com vocês mesmo. 3 perguntinhas rápidas. Um erro que você não quer repetir. Aceitar qualquer tipo de cliente. E já não é a primeira vez que eu escuto alguém aqui convidado do podcast falar isso, então... Melhor é o não do que o sim que a gente fala. Tenho essa filosofia aqui dentro da empresa. Alguma decisão, ferramenta que mudou a sua rotina? Pode ser uma tecnologia, um livro, um método? Estudar. Quem estuda está sempre um passo à frente. Eu melhoro a minha empresa, eu melhoro eu, Juliet, quando eu estudo. Eu entendo uma nova solução, eu penso de uma outra abordagem. Estudar é o que me permite dizer sim, não e tomar decisões que realmente impactem a minha empresa. E uma dica em 1 minuto? Só é dono quem registra, então às vezes você está perdendo uma grande possibilidade de vender o seu imóvel valorizado e ao mesmo tempo, aquilo que todo mundo não está olhando, talvez seja uma boa oportunidade. Eu gosto muito de falar que aqui na JMob a gente nada contra a maré, todo mundo é muito do digital, o nosso offline é muito forte mesmo. E assim como tem muita gente que está disputando aí terrenos, cara, tem um monte de possibilidade aí regular que você deixa pelo simples fato de que você não conhece. Não é porque você não quer enfrentar dor de cabeça. Bom demais, gente. Bom, chegamos ao fim aí de mais um episódio do Mais Controle Cast. Se você gostou, não esquece de compartilhar com alguém que também atua aí na construção, que isso ajuda a gente a levar conhecimento para mais profissionais. Hoje a gente viu que os imóveis irregulares, eles não precisam ser sinônimo de problema, né? Com conhecimento, método, com os profissionais certos, ele pode se tornar uma oportunidade muito grande. Juliet, obrigada por vir bater esse papo com a gente. Para quem quer conhecer e quem quer desenrolar o problema, como que encontra a JMob, como que encontra a Juliet para resolver todos os BOs da regularização de imóveis. Bom, meninas, muito obrigada pelo convite. Foi delicioso estar aqui com vocês. Essa troca para mim foi muito legal, muito interessante. E realmente fui. É burocracia, mas eu tento falar de uma forma menos burocrática. Quem quiser, tiver interesse, tiver um problema, qualquer coisa do tipo, @Juliet de Matos é o meu Instagram. Lá tem na bio o perfil da JMob, tem todas as minhas redes, então eu estou por lá, tem meu telefone. Nosso atendimento é nível nacional e a gente faz bastante parceria também. E muito obrigada novamente por estar aqui com vocês. Espero que esse conteúdo tenha agregado de alguma forma. Com certeza foi bom demais. Muito obrigada novamente. E Laura, obrigada também por participar desse papo com a gente. Volte sempre aqui. Pode deixar, foi ótimo. Juliet falou com muita clareza, consegui entender tudo. Já vi que tem uma oportunidade aí. Não sei se é para mim, mas tem uma oportunidade. Então, todo mundo fica aí ligado que gosta. Engenheiro gosta de resolver problema, gente. Tá aí, ó. Entra de cabeça.
Bom, se você gostou, mais uma vez, curte esse vídeo, segue nosso canal. Eu sou Lala Machado, esse foi mais um episódio do Mais Controle Cast. Até a próxima.